Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Então, boa noite a quem nos vê em direto do Facebook. Hoje, para mais um Faca Afiada, mais um episódio que conta com a participação de Pedro Martins e de Paulo Bernardo e Sousa. Para hoje, e para fugirmos aqui aos temas que têm efetivamente polarizado todas as notícias e toda a nossa vida, vamos sair aqui um pouco do tema da guerra, mas tendo a guerra como pano de fundo exatamente para percebermos quais os temas é que deixaram de ser destacados e os temas que deixaram de ser falados precisamente com consequência direta da guerra. Portanto, parafraseando aqui ou intitulando aqui o livro de Herman Wouk, Para Além da Guerra, efetivamente há mais coisas que se estão a passar no nosso país, no nosso mundo, e efetivamente esses assuntos ou esses temas são esquecidos pelas notícias e, por conseguinte, também pelos cidadãos, porque eles utilizam efetivamente a imprensa para se porem a par daquilo que se passa. E efetivamente são muitos. A guerra na Ucrânia arrebentou no dia 24 de fevereiro, mas estávamos efetivamente, por exemplo, em plena pandemia. O clima, por exemplo, e todas as alterações climáticas imprevisíveis, inevitáveis, extremas, etc., vão continuar. Existem guerras noutros países. Para não falar que o país estava efetivamente a seguir também com o novo governo há pouco tempo, portanto todos estes reforços dos orçamentos e todos os apoios que o nosso governo tem então delineado para o seu mandato, tudo aquilo que preocupa o cidadão comum, como o poder de compra e outros assuntos relacionados com isso, e os preços e toda a crise energética que isso trouxe. Portanto, são muitos os temas que efetivamente ficaram escondidos, ficaram debaixo desta questão da guerra da Ucrânia. E para isso, pergunto então ao Paulo Bernardo de Sousa, qual destes temas é que efetivamente o preocupa mais de terem ficado esquecidos e que consequências é que isso pode trazer para a nossa vida como cidadão comum? Ora viva, antes de mais, permitam-me cumprimentar os nossos espectadores que via Facebook nos veem e depois mais tarde noutras plataformas nos vão acompanhar também nesta nossa reflexão. Por aquilo que percebi e por aquilo que verifiquei em conversas prévias, hoje pretendemos fazer aqui uma espécie de linha temporal alternativa, se quisermos, uma coisa à la Twilight Zone, do que é que seria a nossa vida hoje se não tivéssemos a guerra da Ucrânia. A verdade é que isto é um exercício de imaginação, mas também não é assim uma imaginação tão fértil, não é preciso que as outras questões estão mesmo cá todas. A questão é a projeção que nós nos permitimos que elas tenham nesta fase. E preocupam-me várias questões, algumas até têm também uma conexão com a própria guerra. Do ponto de vista ambiental, preocupa-me que se tenha terminado o contacto com a discussão que estava a acontecer em relação àquilo que são as preocupações com as alterações climáticas e com os esforços que estavam projetados de desenvolver no sentido de podermos atrasar este processo de definhamento do nosso planeta. Curiosamente, a guerra até vem também trazer um contributo para o próprio definhamento, porque é uma coisa que é muito poucas vezes falada no âmbito da guerra, porque da guerra sobressai as vítimas, sobressai os mortos, os feridos, o património destruído, e raramente pensamos no património ambiental destruído durante uma guerra. E a verdade é que já foram aqui experimentadas e utilizadas várias armas que até são bastante impactantes do ponto de vista dos ecossistemas que também estão a afetar. E tudo isso não é muito ponderado, antes pelo contrário, devíamos estar a debater a melhoria e estamos a assistir até uma degradação num espaço em concreto, mas no resto do mundo temos estado a assistir a um não debate. Todo aquele furor que a Greta Thunberg trouxe através dos mais jovens para este debate ambiental, de repente viu-se abafado primeiro pela Covid, mas mesmo assim durante a Covid a coisa ainda foi sendo debatida, mas agora a guerra de repente passou a ser a única coisa que é falada. Pudera, com os nossos mídia a mandarem todos os seus
a pôr a carne toda no assador, como eu costumo dizer, porque estão a enviar todos os seus repórteres para o teatro de guerra, certamente é difícil depois terem atenção nos outros assuntos, mesmo até internos e bem quentes. E se este ano, além das questões ambientais, podemos depois afinar um bocadinho mais, e se este ano temos assuntos? Claro que temos. Olha, se quisermos falar de guerras, só neste momento estão a decorrer mais 7. E isto é uma curiosidade, que também poderemos abordar. Mas do ponto de vista interno, nós temos aqui alguns problemas, algumas questões. A queda do governo, que na minha ótica teve uma natureza muito artificial e que teve um propósito e que ingenuamente os portugueses acederam a esse propósito e deram e conferiram a este governo o instrumento que eu acho sempre muito perigoso em democracia, que é a maioria absoluta. Todavia, há aqui, e neste momento, tivemos o programa de governo que passou completamente ao largo de todos nós. Não houve um debate na própria sociedade relativamente a isso. Honra seja feita ou com a faca bem afiada, porque tentou fazer isso naquilo que é o espaço e a abrangência onde chegamos, mas a verdade é que a dimensão nacional faltou num documento que tem importância, é um documento que vai dizer o que é que vamos fazer durante 4 anos e meio, que vai afetar eventualmente a próxima década, e portanto isto não foi feito. E temo que vai acontecer o mesmo já com o próximo orçamento, que vai entrar em discussão em breve, aliás, já está a acontecer com o PEC, que o plano de crescimento que está a ser debatido, num debate à porta fechada, debaixo do chapéu de uma maioria absoluta que faz o debate por convenção de cumprimento de regras jurídicas, não num debate verdadeiramente político, ou seja, estamos a cumprir prazos, estamos a cumprir metas. Do ponto de vista, se quisermos, daquilo que são as grandes escolhas, o ambiente de guerra também nos trouxe aqui uma outra questão, que foi o rápido recrudescimento da vontade militarista por esse mundo fora, que se refletiu imediatamente nos orçamentos dos países. Só em Portugal prevê-se que haja um crescimento de 2,5% em custos com a defesa. E ao mesmo tempo as questões relacionadas com o Estado Social mais uma vez ficam para trás. Recordo, com inflações que vão roçar os 5%, neste momento fala-se em 4%, mas já há quem avance para os 5%, os aumentos salariais ficar-se-ão pelo 0,9%. Portanto, vai haver aqui também uma questão que afetará a vida direta das pessoas, o poder de compra e a sua capacidade de resistir também às agruras que esta própria guerra traz. Ou seja, há aqui um conjunto de dossiês, uns mais ligados à guerra porque são consequência ou têm uma inércia com a guerra, outros que já vinham de trás e que de repente ficaram suspensos, que parece que o mundo sentiu necessidade de ficar suspenso em relação ao que está a passar na Ucrânia. Naturalmente que é muito preocupante o que está a passar na Ucrânia. Ninguém aqui está a falar em que agora vamos ser insensíveis ao que ali se passa. De maneira nenhuma. Não é isso. Temos é que perceber que também temos outros assuntos para tratar. Não é só esse. Esse tem que ser tratado, mas não é só esse. E penso que para já nesta primeira fase lancei pelo menos aqui algumas questões. Preocupam-me as questões ambientais, é o facto, mas também preocupam outros. Não sei se seria neste momento interessante passar a palavra, não sei. Sim, para o Pedro Martins entrar aqui então em continuidade com aquilo que o Paulo estava a falar, nós temos a Sónia Costa que efetivamente tem aqui uma questão e que está no nosso Facebook a ver-nos e a perguntar, que afetam diretamente a nossa vida comum, que é efetivamente a saúde. No caso da Sónia, por exemplo, dá-nos conta que esteve 3 dias para marcar uma consulta para o seu filho. Portanto, já vínhamos aqui com esta questão do Covid, não é? Que foi abafado e que foi completamente esquecido. E agora o Governo e o Estado vai efetivamente disponibilizar mais dinheiro para esta questão, não vai? Ficamos aqui com outros assuntos pendentes, como o Paulo falou, portanto, mais para a defesa, mais para a parte militar, e esta vida comum, não é? Que em Portugal já tinha aqui algumas questões mais que o fragilizavam, não é? A questão da saúde e também da educação. E agora, não é? E agora com a guerra, isto abafa-se, vai continuar? Qual é a tua opinião, Pedro? Olá, antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite ao Paulo, boa noite ao Marlene, boa noite a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem. Eu acho que estas questões não ficam abafadas, mas antes de responder mais em concreto a isso, queria dizer que em nada o que eu vou dizer desvaloriza a questão da guerra e do conflito que estamos a viver hoje na Ucrânia.
Okay? Não só pelas consequências atuais, pelas consequências que terá na nossa vida no futuro, mas por aquilo que em concreto está a acontecer diariamente ao povo ucraniano, é natural que tenha de facto uma determinada projeção ou que tenha um mediatismo superior e suplementar àquilo que estamos habituados. Mas isto também nos deve levar aqui a refletir sobre o tipo de comunicação e o tipo de comunicação social e o tipo de informação que somos bombardeados diariamente, okay? Porque não é suposto, por muito grave e por muita importância que tenha um determinado acontecimento, nós sermos, a palavra que me ocorre é esta, sermos em permanência bombardeados praticamente 24 sobre 24 horas sobre um mesmo assunto. Seja em telejornal, seja em comentário, seja em documentário, basta ligarmos as nossas televisões e a probabilidade de grande parte do tempo ser dedicado à guerra da Ucrânia é bastante grande. Isso não quer dizer que os outros assuntos sejam de facto esquecidos. O que quer dizer é que há assuntos que, entre aspas, na ótica da comunicação social, têm mais impacto ou, em bom português, vendem mais do que os outros. E, portanto, a gente sabe que há matérias, e neste caso a guerra, é uma matéria que, pelo interesse que tem, de alguma forma agarra um bocadinho as pessoas às televisões. O que eu acho é que a comunicação social deve ter também uma outra missão, deve ter também uma outra função, que é, de facto, ser uma comunicação social informativa. E levar às pessoas, de facto, todo um conjunto de assuntos que devem de continuar a estar na ordem do dia, porque eles, de facto, continuam a existir. Não é? Portanto, o mundo não parou e não parou à volta da guerra, por muito grave que esteja a ser e por muito graves que sejam as suas consequências. Mas continua a haver, e ainda bem, continua a haver alguns canais de televisão que continuam a dar, se calhar não tanta projeção como dariam antigamente, mas que continuam a dar projeção e a dar notícia sobre outros assuntos. Felizmente ainda há. E isto é outra reflexão também que devemos de fazer. É a forma como encaramos a comunicação social, a forma muitas vezes passiva com que encaramos a comunicação social e aquilo que a comunicação social, ou alguns órgãos de comunicação social, ou direi mesmo aquilo que alguns canais de televisão nos querem, entre aspas, impingir como informação. E, de facto, às vezes não é fácil procurarmos a informação e caímos na tentação de sermos informados com aquilo que determinados canais televisivos nos querem informar. Mas, de facto, se calhar, procurando outras fontes de informação, nós continuamos a ter dados e a ter informação sobre a política nacional, sobre o trabalho parlamentar, sobre o orçamento, sobre a política interna de outros países. Por exemplo, na altura em que está a dar este programa, está num canal português, neste caso na RTP3, a passar em direto o debate televisivo entre Macron e Le Pen. Portanto, que é um debate que se calhar é a primeira vez que na televisão portuguesa é passado, mas que é um debate importante tendo em conta a atualidade e também as repercussões que esta eleição pode ter na Europa e no futuro. Agora, como o Paulo disse, é verdade, quer dizer, há aqui uma série de matérias que estão a passar para segundo plano, numa altura em que, por exemplo, no caso de Portugal, vivemos uma fase que é crucial para o nosso desenvolvimento futuro. Se me perguntares qual é a matéria que eu gostava hoje, que eu acho que está mais relegada para segundo plano e que não devia de estar, são de facto as alterações climáticas. Pela emergência climática que vivemos hoje e por eu ter a certeza ou ter a sensação de que cada dia que passa é um dia a menos que nós temos para tudo fazermos tudo fazermos do ponto de vista da ação e do ponto de vista da reflexão para garantirmos uma maior sustentabilidade futura. Mas o que está a passar hoje em torno da guerra da Ucrânia e a nível dos temas e da projeção e do mediatismo e da importância que é dada a determinados temas não é diferente do que se passou em relação à pandemia. Aliás, dizia sem graça, e havia muito essa graça no Facebook, que uma das mais-valias desta guerra foi ter acabado com o Covid. Porque, de facto, nós durante meses e meses a fio éramos bombardeados com o Covid, matéria igualmente importante, que dizia respeito à vida de todos nós, mas de um momento para o outro houve um acontecimento mais quente, mais mediático,
com mais projeção televisiva, que nos veio de alguma forma até quase fazer esquecer o Covid, mas nós continuamos a viver uma situação pandémica, não é? Continua-se a discutir a pertinência de continuarmos a usar máscara ou de não continuarmos a usar máscara, mas de facto são temas que passaram para segundo plano, eram temas que antigamente ocupariam um espaço televisivo, não só do ponto de vista de noticioso, como do ponto de vista das posições que são tomadas pelos diferentes partidos, e até em espaço comentário, portanto com os nossos comentaristas nas televisões, ou com os nossos comentadores nas televisões jornalistas, que de facto não está a acontecer desta forma e a meu ver devia haver também esse espaço. Mas para além das questões relacionadas com o Covid, houve surtos de gripe A que passou um bocadinho pelos pingos da chuva, que também pouco se falou. Há a questão obviamente das alterações climáticas, a questão do Serviço Nacional de Saúde, que é sempre uma questão que deve de ser falado e que já é anterior à própria pandemia, porque eu acho que quer a pandemia, quer este conflito na Ucrânia pode ter aqui também um sentido, pode ser utilizado de uma forma de uma má forma. Como uma forma, de alguma forma como uma desculpa. A pandemia serviu de desculpa para muita coisa, serviu de desculpa para deméritos, muitas vezes para deméritos da própria governação, e temo que muitas vezes que a guerra e que as consequências da guerra também possam ser utilizadas dessa forma. Ora bem, se não há discussão no espaço público sobre estas matérias, sobre os problemas, no caso português, ou no caso de Portugal, que o país continua a viver, vivendo nós hoje um governo com maioria absoluta, não havendo se calhar uma projeção tão grande ou um acompanhamento tão grande do trabalho parlamentar, das posições dos partidos, das oposições que existem e que são feitas, de facto não é difícil arranjar botes expiatórios, e a guerra aqui pode ser de facto um bote expiatório bastante utilizado. E com isso referia o Serviço Nacional de Saúde, mas como também poderia referir a Justiça, e portanto abre-se agora o novo ano judicial e portanto há aqui uma série de matérias, mas por exemplo acho que já pouca gente se lembra que há um português preso na África do Sul, que é o Rendeiro, e portanto e essa matéria ficou um bocadinho pelos pingos da chuva, como aqueles grandes processos que hoje também não sabemos muito bem em que situação é que se encontram, mas também é bom da verdade, ainda ontem vi também uma peça televisiva dividida em 2 ou 3 partes sobre uns negócios com o Luís Filipe Vieira, e portanto continua a haver também este trabalho jornalístico de investigação, portanto eu também acho que não caímos aqui num vazio de outros assuntos. Agora, acho que há um assunto que nos diz a nós diretamente respeito e que não está a ser, do ponto de vista, do nosso ponto de vista, do cidadão comum, não lhe está a ser dadas todas as ferramentas para o acompanhamento, que é a execução do plano de recuperação e de resiliência, que eu acho que do ponto de vista nacional é algo que devemos estar muito atentos e que deve ser amplamente não só discutido como escrutinado, porque há verbas que estão já a ser executadas, e se calhar era importante, ou era importante para cada um de nós a perceber a execução que está a ser feita, quais são as linhas estratégicas que estão a ser tidas como opção. Lá está, para cada um de nós também poder escrutinar não só o trabalho governativo, como também o trabalho que as oposições fazem no cumprimento da sua missão de acompanhamento e de fiscalização. Isto do ponto de vista nacional. Depois do ponto de vista internacional, eu seria muito mais tentado em falar em temas que já deviam de estar na ordem do dia e que ainda não estão, do que propriamente temas que entretanto saíram da ordem do dia, onde eu se calhar a esse nível sublinhava, como o Paulo disse bem, mas isso eu acho que não é um problema de hoje, é um problema recorrente e é um problema sobre o qual devemos refletir, que é de facto a importância que estamos a dar a este conflito
Se calhar porque nos toca de uma forma mais próxima, se calhar porque é no continente europeu e em comparação não demos a mesma importância, não demos a mesma, não tivemos o mesmo empenho, o mesmo sentimento em relação a conflitos passados e a outros conflitos que ainda estão atualmente a decorrer, como o Paulo referiu há bocadinho e bem. E para já... Obrigada, Pedro. É isso mesmo, não é, Paulo? Portanto, estamos aqui com uma série de temas que a todos dizem respeito, e parecem duas realidades paralelas, umas porque são esquecidas porque convém, outras porque a própria televisão e os próprios canais de comunicação também não sabem mais, não é? Não conseguem fazer mais por falta de recursos ou por falta de vontade ou o que seja. Mas como mudar isso, não é? O que é que nós poderemos fazer para criarmos aqui uma alternativa para quem gosta de estar informado sobre todos os temas, não é? Bom, as fontes hoje são muito maiores do que eram há 10, 20 anos atrás. Sabemos nós escolhê-las, porque depois também às vezes algumas deixam muito a desejar. Mas a capacidade de olhar para a informação tem que ser cada vez mais criteriosa de todos nós, mesmo da informação disponibilizada pelos mídias tradicionais. Se me permitis, Marlene, considerando a questão que foi colocada pela nossa espectadora, eu permito-me só voltar lá atrás, só porque, entretanto, eu tinha aqui alguns dados que preparei para a reunião, para a nossa reunião, que só foi ao cabo uma reunião, e encaixam bem, penso eu, na questão que foi colocada. É sabido que o orçamento do SNS previsto para 2022 subirá em cerca de 700 milhões de euros, o que significa mais ou menos uma subida em cerca de 4% do valor em relação a 2021. E isso significa também um esforço desses 700 milhões, 200 e tal milhões, cerca de 208 milhões, mais ou menos, serão aportados à contratação de pessoal. Perguntar-me-ão, então vamos ter isto melhor? Eu aprendi uma coisa rapidamente na vida. Não basta despejar dinheiro para cima dos problemas. Não basta contratar pessoas simplesmente porque isso permite-nos dar um número e parece que estamos a fazer alguma coisa. Eu continuo a dizer que a verdadeira reforma do Estado continua por fazer. E continua por fazer porque os paradigmas de reforma do Estado que têm sido implementados continuam a ter erros básicos. Nós assistimos a uma proliferação de unidades de missão por esses ministérios afora, e eu tenho assistido a isso. Tenho uma que partilho paredes meias com ela todos os dias, em que assisto à ideia de que o Estado se pode reformar modificando os métodos de trabalho. Claro que sim, mas o claro que sim vem acompanhado com um também. E enquanto nós estivemos a fazer a reforma do Estado numa perspectiva de gadgets, aplicações, de sistemas, de dinâmicas de trabalho que acabam por não ser, ter correspondência com a realidade, tem a ver com alguns sonhos que se têm durante os processos académicos de todos nós, acabamos por estar a perder tempo e não fazer aquilo que deve ser feito. Eu continuo a dizer, eu antes de injetar dinheiro, de contratar pessoas a seco, de qualquer forma, eu tenho que saber várias coisas. E uma delas logo à cabeça é que tipo de Estado quero. Se quer um Estado mais presente, um Estado social amplo, se quer um Estado simplesmente virado às questões securitárias. Mas eu tenho que tomar esta decisão, e todos nós temos que tomar esta decisão. Que tipo de Estado queremos? Depois, que competências eu preciso para desenvolver as funções que escolhi para o meu Estado? E, portanto, que competências são necessárias? Que tipo de resposta eu tenho que dar às pessoas quando escolho desenvolver determinado tipo de funções? Ao saber isso, eu a seguir vou ter que perceber que tenho que ter funcionários numa determinada quantidade em determinadas especializações. E depois eu tenho que verificar se os tenho ou não tenho. Se tenho, provavelmente terei que reequacionar até alguns postos de trabalho no sentido da movimentação e da mobilidade. Se não tenho que agarrar nos que tenho e procurar dar-lhes formação. Se não, tenho que ir a contratar, mas em concreto. Algumas pessoas não sabem, mas eu também sou sindicalista. E uma das grandes lutas dos sindicatos, quando chega a hora de aprovar mapas pessoal, é que o mapa pessoal diz-nos tudo, menos as funções. Que é,
uma daquelas coisas básicas para se perceber porque é que se contrata alguém. E enquanto nós tivermos este tipo de pecha, em que andamos a contratar pessoas a olho e com isso a injetar dinheiro para cima, o que estamos a fazer é gastar dinheiro. E, sinceramente, se poderá alguns ter ficado contentes com a ideia de um acréscimo no orçamento do SNS em 700 milhões, eu ainda não fico feliz, porque percebo que é uma área que consuma bastantes recursos, e percebo isso até pela natureza daquilo que se lá faz, mas, e pela especialização que obriga, e portanto isso também obriga a ter pessoal remunerado convenientemente, mas não tenho para mim ainda que se tenha feito o trabalho de sapa que deve ser feito, que é, se vamos alocar esse dinheiro mais uma vez ao Deus dará, ou se vamos fazer uma coisa como deve ser. E isto temos que parar para pensar definitivamente. Eu sei que isto é um bocado à margem do nosso programa de hoje, mas de alguma forma dizer à nossa espectadora que há um reforço pensado. Eu não sei se isso vai chegar para ela amanhã, ou daqui a 2 dias ou 2 meses, ter ou não ter um serviço adequado conforme ela e todos nós merecemos. Enquanto eu tiver uma ordem dos médicos que não permite a formação de mais médicos, eu continuo a ter um déficit em Portugal de médicos que, e agora vou dizer uma coisa tipo Ministro da Agricultura, quando foi da Covid, ainda bem que houve a guerra na Ucrânia, porque estão a vir para cá médicos. E que, graças a isso, curiosamente, a própria Ordem dos Médicos abriu a porta. Porque nós estamos com um déficit nesta área. E isto é visível. Não vale a pena dizer que vou contratar gente se eu não tenho gente para contratar. E, portanto, sejamos honestos quando dizemos estas coisas. Eu quero contratar, vamos dizer, um disparate, 2.000 médicos. Por ano não se formam 500, portanto, esqueçam isso. Um médico demora 10 anos a ser formado, esqueçam isso. Já vamos atrasados. E até precisamos da imigração para resolver isso, é um facto. E estes debates não são feitos. Aliás, nós temos um problema com os debates em Portugal. O debate é uma coisa feita para cumprir calendário ou para cumprir requisitos legais. E eu há bocado dizia isto também na primeira intervenção. Não é feito na perspectiva de o executante, o eleito, ouvir a quem o elegeu e ouvir as propostas. Não é naquela coisa de ouvir, naquela técnica de ver o que é que o tipo está a dizer. É de absorver. Ainda mais agora. Exatamente. É cada vez esta distância depois também acaba por distanciar as pessoas. Eu dou um exemplo mais local. Os orçamentos participativos, que são uma ideia brilhante, tornaram-se numa coisa burocrática e enfadonha em que as pessoas sabem que, na melhor das hipóteses, os projetos que ganharam, talvez, quando alguém acordar para eles, possam vir a ser implementados. Se isto não é desprezar aquilo que é a capacidade de civilista, se quisermos, de cidadania das pessoas que querem até colaborar na melhoria do ambiente na sua envolvente, eu não sei o que é que podemos chamar a isto. Portanto, nós continuamos a fazer o debate a sério. Eu recordo, e já agora deixei-me ter também a achar nisto, hoje houve negociações com os sindicatos, houve a primeira conversação de negociação com os sindicatos, e aquilo que sabemos é que foi logo dito, a inflação vai subir, é um problema, mas não vamos resolver isso com aumentos salariais. E não vamos mexer em nada disso. Então, e o que é que vão fazer? Bom, nós estávamos aqui para vos ouvir. Foram os que foram eleitos para governar. Não foram os sindicatos. Naturalmente, os sindicatos têm propostas e levam-nas. Mas também começam a ficar cansados de apresentar propostas que mais não são do que trabalho de preenchimento de dossiês. Porque depois ninguém dá eco àquilo que são organizações representativas de um quinhão da população, que chega ali e apresenta ideias e que, afinal de contas, o que fizeram foi ir a uma reunião para cumprir uma agenda. E isto é a democracia a degradar-se. Isto é aquilo que não se fala correntemente. Porquê? Porque estamos todos a falar de uma guerra. Permitam-me, em 30 segundos, eu fazer um relato das 7 guerras que estão em curso neste momento para percebermos um bocadinho da perversão com que é que nos submetemos de alguma forma a olhar só para uma. Claro que ela merece a nossa atenção. E o tema é que esta atenção tenha motivações, como acho que o Pedro dizia há pouco, motivações que têm a ver com a proximidade. Vamos lá ver se não tem motivações ainda mais perversas que tenham a ver com a tez das pessoas que estão em causa, porque isso então que era tremendo, porque uns podem se afogar no Mediterrâneo, mas os outros até os vamos buscar. Vamos ser honestos.
E temos que fazer este exercício, porque estamos a fazer bem ir buscar as pessoas. Mas porque é que não o fizemos noutros cenários? Eventualmente também porque quem vem deste cenário trará competências que os outros não trazem. Portanto, há aqui até um certo egoísmo do ponto de vista também económico. Mas vamos lá falar de que guerra estamos a falar. Iémen. Um conflito nitidamente entre a Arábia Saudita e o Irão dentro do Iémen, no sentido de ver qual das duas nações terá preponderância naquele espaço. Etiópia. Uma guerra interétnica. Isto leva a níveis que eu me lembro dos anos 80. Sabe-se que 900.000 etíopes estão a passar fome neste momento por causa daquela guerra. Uma guerra de imposição étnica. Aliás, é um conflito que reabre feridas permanentemente na Etiópia e nunca mais se resolve. Myanmar, golpe de Estado militar em 2021, que gerou automaticamente uma contra-revolução. O resultado, toda a gente embrulhada. Síria. A Síria entrávamos na televisão todos os dias como entra hoje a Ucrânia. Mas não é por a Ucrânia ter-se substituído que o problema da Síria ficou resolvido. Estão lá, desde 2011, com o problema para resolver. 380.000 mortos, 200.000 desaparecidos, que é como quem diz, quase 600.000 mortos, vamos ser honestos. Depois temos um conjunto de países no centro da África, o Mali, o Nigéria, o Burkina Faso, a Somália, o Congo, e depois mais abaixo, Moçambique, na província de Cabo Delgado, com graves problemas com aquilo que são os restos do Estado Islâmico. Aliás, e conhecemos isso, até o Pedro também sabe do que é que eu estou a falar, até há pessoas de Odivelas que estão lá em missões da ONU que tentam acompanhar aquilo. Curiosamente, até o nosso exército tem tido alguma intervenção também, particularmente no Mali. E está a decorrer um conflito que não tem solução à vista. Haiti, golpe de Estado em julho do ano passado, guerra civil, para ajudar à festa, um terremoto em agosto. E aquilo não para. Afeganistão, com a saída dos americanos em agosto, pensava-se, bem, isto agora os tipos vão-se organizar. Não se vão organizar porque eles não têm essa capacidade. Melhor ainda, o Paquistão começou a sentir que havia ali azar ao lado e este fim de semana foi lá e entrou pelo Afeganistão adentro. Sim, que não são só os russos que entram noutros países. O Paquistão acabou de fazer isto este fim de semana. Portanto, está a ver à moda, mas ninguém fala na coisa. Porquê? Está lá longe, são luxeiros que podem morrer e que se matam muitas vezes, que eu acho este tipo de argumentário extraordinário. Eles costumam matar-se. Estes não são desenhos animados, são pessoas. As pessoas não têm que, uma vez por todas, deixar deste argumentário. Eles costumam matar-se, mas que raio de conversa é esta? Está-lhes no sangue, não é? Parece que lhes está no sangue, parece que já nasceram assim. Mas as pessoas só morrem uma vez, sejam lá de que latitude forem. E o problema é que está a acontecer. E não ligamos nenhuma a isso. Continuamos a não ligar nenhuma a isso. Sabem, mas em contrapartida vimos os interesses normais na área da defesa e das indústrias do armamento, que rapidamente viram aqui um furo. Então vimos países que estavam proibidos de ter orçamentos de determinada dimensão, de fazer reforço na defesa, no seio da Europa, neste momento a armarem-se até aos dentes. Eu preocupo-me sempre por razões históricas, que se a gente faz a história simplesmente um livro, não vale a pena, porque realmente não vale a pena, se não aprendemos nada. Quando eu vejo a Alemanha neste momento a armar-se até aos dentes, isso preocupa-me sempre. Porque a Alemanha não é diferente do pensamento dos russos. Todas as grandes nações têm sempre uma visão expansionista. Com armas na mão, passam a ter meios. E, a pretexto da defesa, a seguir, podem ser atacantes. E andamos todos aqui a entreter, a pôr lenha no fogo. E Portugal não é diferente, vai ter um reforço no orçamento deste ano em 2,5% na defesa. Portanto, estamos a falar em 2 milhões de euros. Agora é que é. Mas por outro, há dinheiro para a defesa, mas não há dinheiro se calhar para resolver as questões do Estado Social, nomeadamente na SNS, na educação também não há dinheiro para se fazer as coisas, mas há dinheiro para bombas, armas e tudo e mais alguma coisa. Ou seja, há dinheiro para matar, mas não há dinheiro para dar vida. Isto é que é extraordinário. As escolhas continuam a ser estas. E os cidadãos, a serem alienados de participar no processo decisivo, eles próprios a sentirem que às vezes não vale a pena porque também não são ouvidos, os que tentam ficam a falar sozinhos, isto é outro facto, e depois a seguir queixamos
que os cidadãos, e isso falávamos na última conversa que tivemos por aqui, os cidadãos viram-se para outros partidos, para outras soluções, que ainda é pior emenda do que soneto. E, portanto, estamos a cavar, se calhar, a nossa cova lentamente, e todos em conjunto, com uma certeza, estamos todos alegres, porque continuamos estarrecidos a olhar para um problema que é de dimensões colossais, altamente perigoso. Eu só vou acabar esta fase dizendo só isto. Se não tivéssemos guerra na Ucrânia, o teste que soube agora, que a Rússia fez, com armamento, neste caso de longo alcance, numa situação normal era sempre preocupante. As notícias o que dizem é isto. Putin avisou os americanos que ia fazer a coisa e os americanos, tudo bem, já que avisou. Eu fiquei assim, a sério? Isto há 3 meses atrás era um caso bicudo. E ele está no meio de uma guerra e está a experimentar equipamento de longo alcance e toda a gente acha que aquilo, o que interessa é irmos ver o comando da Azov a resistir. Isso é que interessa. E, portanto, meus amigos, temos que rapidamente pôr na agenda tudo o que tem que ser posto na agenda, sob pena de nos passar ao lado da nossa própria vida. E isto é um apelo que eu tenho que fazer a todos aqueles que nos ouvem. Nós não podemos nos deixar ir nesta onda. Eu não sei se é uma manipulação intencional ou não, mas claramente há uma manipulação mediática a acontecer. E não nos podemos deixar ir isso. Há fontes, e voltando ao início a Marlene, e deixando já aqui também a palavra, há fontes onde nos podemos inspirar e procurar informação. Não comamos tudo o que nos metam no prato. Certo, até porque nós aqui em Portugal também estamos a travar as nossas lutas, não é? O preço dos combustíveis a subir, os ordenados pouco ou nada sobem, mas os produtos aumentam, não é, Pedro? Portanto, nós também temos as nossas lutas e também travamos as nossas guerras, e pouca visibilidade existe e pouca solução se vê, não é? Depois pagamos, refilamos um bocadinho, mas continuamos a pagar e não passamos um bocadinho, não passamos muito desta nossa atitude. Bom, mas deixa-me referir aqui 2 ou 3 coisas àquilo que o Paulo disse, embora, pegando em alguns dos assuntos que o Paulo falou, tínhamos aqui facadas para 2 ou 3 meses, porque de facto foi rico em temas, e todos eles, embora o Paulo a certa altura tenha dito que nada tinha a ver com o tema de hoje, mas todos eles têm, na minha ótica, têm tudo a ver com o tema de hoje. Porque o Paulo, quando falou aqui nestas questões nacionais e do governo e do escutar ou do ouvir sem escutar, da governação que está a ser feita ou não, ou do acompanhamento que está a ser feito ou não, e da estratégia, da ideia de país que deve de haver para além de colocarmos mais dinheiro para tentar resolvermos os problemas, de facto tem muito a ver com o tema que estamos a falar hoje, porque essa discussão não está a ser feita, não é? Mas de qualquer forma, essa discussão hoje não está a ser feita, mas também, Paulo, de alguma forma, essa foi uma discussão que foi feita antes das eleições, e portanto também aqui não vai, temo eu, que não vai aparecer nada de novo, não é? Porque nós não vamos. Não é expectável que haja aqui uma governação diferente daquela que já conhecemos no passado e daquela que nos foi apresentada em termos de campanha eleitoral e que foi sufragada com uma maioria absoluta. Okay? Portanto, eu não espero aqui uma ideia diferente de país, não espero aqui uma linha estratégica de governação, não espero aqui uma alteração no modelo económico para desenvolver o país. Aliás, eu nem espero que durante estes próximos 4 anos haja governação. O que acho que vai haver é que vai continuar a haver a gestão, e a gestão quase do dia-a-dia, a gestão da contestação e o apaga-fogos sempre que a contestação existe, de maneira a que haja uma manutenção do poder e que haja uma permanência do poder. Se isto continuar a ser acompanhado por uma não oposição do principal partido da oposição, neste caso do PSD, e portanto isto vai ser uma panela de pressão que qualquer dia vai verdadeiramente rebentar, porque uma não oposição feita por parte do PSD é abrir caminho a uma oposição feita pela iniciativa liberal, e essa não me preocupará assim tanto,
mas também com tudo o que está a acontecer na Ucrânia e com as consequências que esta guerra vai trazer, preocupa-me, juntando com esta não oposição por parte do PSD, a oposição que pode ser feita através do Chega, e alguns relatos que temos tido do trabalho parlamentar, curiosamente, têm sido basicamente por intervenções que o Chega tem feito, e eu acho que isso nos deve preocupar a todos. O Paulo também trouxe aqui algo que me parece muito importante, que é temas que já deviam então, estar... para terminar. Que é um tema que já devia de estar na ordem do dia, que de alguma forma é como é que vai ser o mundo daqui para a frente. Nós sabemos que no dia 24 de fevereiro o mundo de alguma forma mudou. Como é que ele se vai modificar é um tema que devia de estar a ser refletido por todos nós. Porque nós somos europeus. Nós, ao longo das últimas décadas, privilegiámos o progresso, privilegiámos o desenvolvimento dos países, o bem-estar, em detrimento de uma perspectiva defensiva e de segurança. E esse paradigma está a mudar. Esse paradigma está a mudar dentro das instituições, esse paradigma está a mudar dentro dos Estados, como aliás o Paulo referiu no caso da Alemanha, mas genericamente em todos os Estados. E isso de facto pode abrir um caminho que no futuro pode ser um caminho problemático, para todos nós e que em última instância pode pôr em causa a coesão que ainda hoje existe em alguns organismos internacionais, como por exemplo a União Europeia. Organismos internacionais, só a última nota, porque o Paulo falou desses conflitos todos e que nós não damos de facto a mesma atenção. Mas esses conflitos também não têm as repercussões mundiais que tem o conflito da Ucrânia. Agora, não devem ser deixados, obviamente, para segundo plano, porque a vida é toda igual, ou seja, não há vidas de classe A e vidas de classe B. O que eu acho que temos que começar a refletir, né, é se, por exemplo, as Nações Unidas, que na minha ótica seria uma instituição, seria uma organização que deve de ter um pensamento sobre estes conflitos e que deve ter uma capacidade de intervenção, e quando digo intervenção não é uma intervenção bélica, ou não é só uma intervenção bélica, mas uma intervenção diplomática e de facto uma verdadeira intervenção, se não se devia começar também a refletir na necessidade de alguma forma, reorganizar e reformar a Organização das Nações Unidas para que no futuro haja de facto uma instituição, uma organização internacional que possa intervir e que possa ter uma influência na resolução destes conflitos que o Paulo falou, mas conflitos esses, uns que têm características nacionais, entre países, características regionais, mas que não têm o impacto, na verdade, a nível mundial, nem as consequências a nível mundial que tem na Ucrânia. Portanto, foi como disse há bocadinho quando falei, para lá dos temas ou dos assuntos e dos problemas que continuam a existir, só que não estão a ter o palco, nem estão a ter o mediatismo televisivo que habitualmente, ou que estávamos habituados a que tivessem, há todo um conjunto de assuntos que têm a ver com o dia a seguir, depois deste conflito terminar, que têm que começar e que há decisões sobre eles que estão a ser tomadas hoje, sobre os quais já devíamos estar a refletir. O processo de globalização que conhecíamos vai sofrer alterações, as organizações internacionais, o seu funcionamento interno, a relação de forças, os seus princípios, os seus objetivos, o seu paradigma vai ser diferente, o paradigma da União Europeia, pelo que já se começa a perceber, vai ser diferente, não só do ponto de vista da defesa, não só do ponto de vista militar, a questão dos refugiados vai também, de alguma forma, e em alguns países, alterar, há bocadinho como o Paulo referiu, não só algumas questões laborais, como até algumas questões sociais, ou seja, há uma série de paradigmas, nomeadamente na Europa, que estão a mudar, que nós não estamos a refletir sobre eles, há decisões que estão a ser tomadas e que nós não estamos a participar nessa decisão, ou se estivermos a participar, estamos a participar de uma forma muito omissa e de uma forma muito emocional, porque hoje se calhar é fácil concordarmos
com o reforço do orçamento para a defesa. Porquê? Porque temos uma guerra, está a morrer gente, estão a ser lançadas bombas todos os dias, e se calhar com pouca reflexão, até somos tentados a concordar com esse reforço, mas esquecendo as consequências que isso depois possa vir a ter no futuro. E de facto é muito mais fácil fazer a guerra com armas do que se tivermos uma perspectiva de desarmamento e de desmilitarização da ordem mundial. Agora, eu só mesmo para terminar, também deixo uma questão. A Rússia apresenta-se hoje no mundo como uma ameaça que nós, porventura, já não pensaríamos que existisse. E esse também é um facto que no futuro vai ter que se ter em conta. Se, por um lado, a questão do reforço dos orçamentos a nível da defesa e do reforço dos orçamentos a nível militar pode ser criticado, também não nos podemos aliar que no futuro pode haver mais ameaças, tal como a Rússia se apresentou neste conflito da Ucrânia, e como é que também o mundo, ou como é que também este mundo dos grandes espaços vai dar resposta a isso. E, portanto, acho que é uma reflexão que devemos de fazer. Não é? Por muito pacifistas que sejamos, quando as ameaças existem e quando elas se apresentam, também há que preparar o futuro. Não é? E muitas vezes temos que estar preparados para aquilo que possamos considerar ser os piores cenários. E, portanto, há aqui, de facto, todo um conjunto de reflexões que, para lá da espuma, permitam uma expressão da espuma da guerra, desta guerra da Ucrânia, que não estão a ser feitas, ou que não estão a ser feitas de um ponto de vista... Não estão a ser feitas pelas pessoas, ou seja, não nos estão de alguma forma a obrigar a refletir sobre essas questões, mas a verdade é que há decisões que já estão a ser tomadas nos organismos internacionais a preparar essa nova ordem mundial e toda esta relação de forças militares, económicas, políticas, que se calhar, na verdade, mesmo a gente refletido não tem grande parte nesse processo de decisão, mas pelo menos ficávamos um bocadinho mais iluminados sobre aquilo que está a acontecer. No seguimento destas reflexões, Paulo, alguma consideração final? Naturalmente que sim, e pegando já aqui na última parte daquilo que o Pedro falava, desta nova realidade, de novos blocos, nós conhecemos a existência de 2 blocos, e eu tenho que pensar neste momento da existência de 2,5 blocos ou de 3, porque eu não me esqueço. Primeiro que a queda do muro de Berlim trouxe um descanso anormal em relação ao herdeiro da União Soviética, que é a Rússia. E esse descanso até pôs em perigo, neste caso, a disponibilidade de equipamento militar nas mãos, até muitas vezes, de autênticas máfias. Mas também não me esqueço que, entretanto, nós tivemos o crescimento de um novo potentado esse. E isto também se falou no último programa, que é a China, e que deu o seu acordo a esta invasão na Ucrânia com a contrapartida de os russos aceitarem uma eventual intentona idêntica em Taiwan. E isto é preocupante, ou seja, as grandes nações já estão capacitadas por ter meios e depois estão para aí motivadas. Por outro lado, também é preocupante verificar as próprias ameaças feitas à Suécia e à Finlândia. E eu, no último programa, tive a oportunidade de explicar que acho que a Finlândia, em particular, por razões históricas recentes, devia ter alguma preocupação com esta sua vontade de aderir à NATO. Da última vez que se meteu com os russos, perdeu parte do território. E perdeu mesmo. E vendo o que está a passar com a Ucrânia, que é um país de dimensão bem maior que a Finlândia, não é de crer que a Norte, porque é disto que se trata, os russos tentassem defender os seus interesses também. Porque a verdade é que também a própria NATO, que pode aparecer neste momento como uma ideia de solução, se olharmos para isto, uma solução militar, também não deixou de ser a fonte do problema. Porque lá está, quando a gente olha para os tais países que têm uma dimensão grande e que visam o seu alargamento, de repente os russos o que é que olharam para as fronteiras e o que é que viram? Bases militares por todo lado. E isto acossou-os. E isto, nós, enquanto portugueses, temos uma dimensão até, se calhar, muitas vezes
universalista, não temos esta capacidade de visionar isto numa perspectiva expansionista, mas temos que nos despir disso e colocar-nos na pele de quem sente isto, neste caso as tais grandes nações, neste caso a Rússia, se calhar isto também pode ter provocado alguma coisa. Eu não estou a dizer com isto que a Rússia estão a fazer muito bem a invadir a Ucrânia, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a tentar entender as motivações. Da mesma forma que, em tempos, quando a União Soviética existia, quando se tentaram instalar as tais bases mísseis em Cuba, os americanos disseram lá, nem pensar. E deu-se aquela crise toda que soubemos na altura, e aquilo teve a um passo de ser resolvido à base de bomba atómica trocada. Portanto, é preciso esquecer que todos eles têm esta visão. O que se passou é que com os russos. Mas se calhar a solução passa também por aí como passou no passado, não é? É garantir uma coexistência pacífica, ambas as partes, ou todas as partes, armadas até aos dentes, sempre com aquele medo de se alguém carregar no botão, todas as partes. É preciso arranjar uma solução, percebes? Sabes o que é que eu receio nessa solução? É porque isso não aconteceu no passado, mas neste momento nós até temos um líder que me deixa bastante preocupado. E ainda há muito pouco tempo nos Estados Unidos também tivemos outro assim, que até por distração pode carregar no botão. E, portanto... e agora não havia telefone vermelho que nos valesse. Que nos valesse, exatamente. Bom, e, portanto, muita coisa de facto havia aqui a dizer. Estamos aqui já fora das nossas horas. A Regi já está aqui a pedir para terminarmos esta emissão para mal, portanto, dos nossos ouvintes e telespectadores. Dá-me só 10 segundos para uma nota final, porque só agora terminou, e isto também para nós deve servir de exemplo, só agora terminou o debate entre Macron e Le Pen. Portanto, demorou cerca de praticamente 3 horas, que se calhar era um bom exemplo para futuros debates entre dirigentes políticos portugueses, nomeadamente candidatos a primeiro-ministro, porque de facto em 3 horas permite que seja discutido muita coisa e que se passe um bocadinho pela espuma daqueles assuntos e daquelas áreas mais mediáticas. Não é? Exatamente. E portanto, olha, fica este sem exemplo. Sem dúvida que este programa serviu aqui para alertarmos então de muitas questões importantes que estão a ser esquecidas e apelar aqui a quem nos governa para ter esta sensibilidade à nossa capacidade cívica, porque temos é que ter de facto essa capacidade e essa oportunidade. Muito obrigada a todos, continuação de uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.